Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa em mais uma terça-feira com você, nosso telespectador. Olha, estamos retornando agora à nossa temporada com os políticos aqui do nosso Amazonas. E hoje nós estamos recebendo o deputado estadual Jorge Lins. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Letícia. É um prazer enorme para mim poder participar mais uma vez do debate político, para que a gente possa discutir as pautas de interesse do povo amazonense. Perfeito. O deputado, como muito bem falou, ele já é aqui da casa do debate político, né? Já esteve aqui outras vezes conosco, onde a Érica Barbosa esteve apresentando anteriormente. Ficamos muito felizes de lhe receber, porque é o momento da gente trazer alguns pontos, alguns esclarecimentos para a população. O primeiro deles, que eu já quero trazer aqui de plano, é que o senhor já tem um reconhecimento grande aqui no estado do Amazonas, principalmente em relação à saúde. O senhor é médico, veio com essa pauta muito forte. Como é que estão as movimentações na Alean, deputado? Então, nós estamos aí caminhando para finalizar o terceiro ano, são 2 anos e meio, exercendo o mandato de deputado estadual, e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que, através do povo, possibilitou que eu chegasse ao cargo de deputado estadual, e isso traz sempre para mim um sentimento de responsabilidade e de dever para com o povo amazonense, principalmente numa pauta que eu entendo ser extremamente necessária, que é a saúde pública. Mesmo antes de ser deputado, eu já atuava como médico em vários municípios do interior, levando saúde especializada, realizando as jornadas cirúrgicas ou os mutirões de cirurgia, como normalmente as pessoas conhecem. E como deputado, após a eleição, após eu me empossar, não seria diferente. Então, graças a Deus, a gente vem ao longo desses 2 anos e meio continuando, a gente está continuando esse trabalho, e agora eu estou tendo a possibilidade de colocar em prática um projeto que há muito tempo eu sonhava, que são as ações humanitárias. Quando eu falo humanitária, as pessoas me perguntam por que uma ação humanitária? Porque muitos desses mutirões que eu tenho realizado, inclusive indo como médico, atuando como cirurgião, são ações que não há gasto de recurso público por parte da prefeitura na contratação dos médicos. Portanto, toda a equipe médica é mobilizada, de médicos voluntários que se dirigem, que vão junto comigo, e nós nos dirigimos aos municípios e realizamos essas ações para beneficiar aquelas pessoas que estão enfermas. É claro que uma ação como essa não depende só dos médicos. Daí entra a contrapartida das prefeituras, dos municípios, que colocam à disposição a infraestrutura do hospital, mobiliza a equipe de enfermagem, assistentes sociais, técnicos de enfermagem para que a estação aconteça e, claro, toda a parte de insumos, medicações que são necessárias para que a gente faça isso. E, claro, o governo do estado sempre estendendo as mãos, entendendo a necessidade de ações como essa. Portanto, eu quero aqui também registrar que a participação do governo do estado, na pessoa do governador Wilson Lima, da secretária Nayara, tem sido fundamental para que este projeto possa acontecer. E, com certeza, nós vamos continuar. A saúde pública, como eu disse, é um segmento que merece a atenção do poder público, e como deputado estadual que é médico, essa será, sem dúvida, sempre será a minha bandeira. Perfeito. O senhor trouxe aqui um ponto que é muito importante em relação aos mutirões. Em relação a isso, aqui o nosso programa Debate Político ele é transmitido para todos os municípios do estado do Amazonas. Deixo aqui um abraço a todos os nossos interioranos e gostaria de lhe perguntar, tem visto algum mutirão aí se aproximando? Como é feita essa escolha de municípios? É por necessidade mesmo em relação assim, quantitativa? Ou existe uma triagem? Como é feito? Então, esses mutirões de cirurgia que a gente tem feito, só para a gente trazer aqui alguns números que são importantes, só esse ano nós realizamos em Atalaia do Norte, realizamos em Rio Preto da Eva, realizamos em Urucará, e agora, recentemente, há 2 semanas, realizamos no município de Itapiranga. Itapiranga, Urucará e Atalaia do Norte foram mutirões de cirurgias voltados para as áreas de ginecologia, cirurgia geral e urologia. Já Rio Preto da Eva foram cirurgias oftalmológicas.
E como é que é o critério? Como é que a gente faz? É claro que nessas ações eu tenho os meus redutos, né? Os locais onde eu fui bem votado. Ou não, por exemplo, Urucará eu tive 182 votos e fiz uma ação humanitária lá. É a segunda ação humanitária que eu faço no município de Urucará, e aqui eu quero registrar meu agradecimento, meu apreço ao prefeito Bosco Falabella e ao ex-prefeito Henrico Falabella, que não mediram esforços para que esta ação pudesse acontecer lá. Mas é um município, como eu te disse, que eu tive 182 votos, mas nem por isso estou deixando de assistir as pessoas que estão doentes lá. É claro que a gente sempre dá uma prioridade para onde a gente teve uma expressão de votos, como, por exemplo, Rio Preto da Eva, que eu tive 1.704 votos. Então, nós fizemos um mutirão de cirurgias oftalmológicas. A Atalaia do Norte é um outro exemplo de um município que eu tive 333 votos, mas ano passado fizemos 2 ações humanitárias, e esse ano fizemos já uma outra ação humanitária e vamos fazer uma outra, quer dizer, então a gente vê onde realmente há uma maior necessidade, uma maior demanda reprimida e, claro, naqueles prefeitos que realmente entendem e querem realmente que uma ação como essa chegue até os seus municípios de maneira a beneficiar o povo. E nós temos vários municípios que eu estou com uma perspectiva muito boa de fazer, e aqui eu posso te listar. Maranhão eu já fiz, vou voltar a fazer, lá é um município que eu tive uma expressão significativa de votos, e assim a gente vai trabalhando. Saúde é a minha bandeira, com certeza. Perfeito. Olha, aqui nós do Convergente, em parceria também com o Portal Uma Nós, estamos fazendo uma onda de conscientização realmente voltada à questão da prevenção ao câncer do colo do útero, que é uma campanha chamada Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer. Então, em relação a isso, vi que dentre as suas pautas que o senhor defende, tem uma delas que fala muito sobre a questão da burocracia e de uma forma muito problemática, né, trazendo uma crítica, a questão da burocracia para diagnósticos de câncer no SECOM. Em relação a isso, qual é a principal mudança que o senhor propõe? Então, eu sou médico, sou urologista e sou dos quadros da Fundação SECOM, sou médico concursado, então antes de me tornar deputado eu atuava na Fundação SECOM como urologista, e em 2022 houve uma instrução normativa, uma ordem de serviço expedida pela direção, que restringiu o acesso de pacientes que não tinham diagnóstico firmado de câncer por biópsia de abrirem prontuário na unidade. E essa discussão passou a ficar um pouco mais acalorada recentemente, porque o diretor-presidente, Dr. Gerson Mourão, que aqui eu quero expressar o meu profundo respeito, minha admiração pelo profissional que ele é, pelo diretor-presidente que ele é, mas numa ocasião em que ele esteve na Assembleia defendendo a criação, a construção de um centro de diagnóstico voltado especificamente para o câncer, eu alertei ele sobre esta instrução normativa, porque a ideia do centro de diagnóstico é ótima, só que isso vai levar um tempo para que a gente consiga materializar, para que essa obra possa ser entregue, para que a gente consiga realmente ter um centro voltado para fazer diagnóstico de câncer. Enquanto isso não acontece, eu acho que eu sugeri a ele, e eu acho, é uma convicção que eu tenho, que a direção poderia reavaliar, na realidade, esta instrução normativa, porque o SECOM tem esse papel, ele tem essa responsabilidade de dar um direcionamento para os pacientes que têm suspeita para câncer. Porque eu falo suspeita porque o diagnóstico confirma. Então, se você não tem o diagnóstico, você tem a suspeita. Então, a Fundação SECOM, enquanto não tem um centro de diagnóstico, tem que fazer o diagnóstico. Enquanto não tem um local, um centro de diagnóstico. E lá, na ocasião, ele dizia o seguinte, que a Fundação SECOM é uma unidade de nível de atenção terciário, ou seja, é um hospital referência no tratamento do câncer. Ok, eu concordo. Teoricamente, os pacientes que abririam prontuário lá são pacientes que teriam que, de fato, ter o diagnóstico firmado. Mas nós não temos um centro de diagnóstico. E o que vai acontecer com esse paciente que tem suspeita? Ele vai ficar no sistema, igual um paciente que tem uma doença benigna. Então, eu não posso tratar os iguais de forma desigual. Né? Aliás, tratar igual os desiguais. Sim. Certo? Então, o SECOM tem essa responsabilidade. Lá faz prevenção, que teoricamente não era uma
prerrogativa da Fundação SECOM fazer, que é o CEP-Colo, que é o Centro Avançado de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, que é ótimo, defendo, sempre defendi, sempre me pronunciei na tribuna que sempre achei o projeto maravilhoso para mudar a triste realidade do câncer de colo de útero no Amazonas, mas se a Fundação SECOM tem recurso para fazer prevenção, então tem que ter para fazer diagnóstico também, porque não basta usar o argumento de que lá é um hospital de nível de atenção terciário. Se faz prevenção, então tem que fazer diagnóstico. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho também sobre questão de economia, desenvolvimento aqui no nosso estado do Amazonas, algo que vem sendo muito reverberado, né, digamos assim. Hoje em dia, muito se fala sobre a questão da Zona Franca de Manaus, sobre BR-319, mas eu vi que dentro do seu discurso, o senhor também defende a exploração sustentável de potássio em Altazes e Nova Olinda. Como o senhor pode defender essa situação, uma vez que muitas vezes, como eu posso colocar aqui de uma melhor forma para o senhor entender a minha pergunta? Muitas pessoas hoje em dia falam sobre a questão do desenvolvimento, mas não sendo sustentável. Outras pessoas já defendem isso como uma questão, não, tem como desenvolver, tem como fazer, tem como extrair, mas de uma forma sustentável. Qual a sua visão em relação a isso? Olha, a questão do potássio especificamente, da exploração do potássio, inclusive eu acho que a gente está muito próximo que isso aconteça, todo aquele imbróglio que existia em relação a ser uma área indígena, então a questão ambiental, isso tudo foi vencido, essas etapas foram vencidas, e a empresa Potássio do Brasil vai, de fato, explorar o potássio nessa região. E eu acho que a gente precisa entender que, você vê, por exemplo, o modelo Zona Franca de Manaus. A gente conseguiu impulsionar a economia do nosso estado, o crescimento, o desenvolvimento do nosso estado, mantendo a floresta em pé. Foi um modelo que deu certo. E com a exploração do potássio, você respeitando todas as questões ambientais, você pode explorar e a gente vai ter uma perspectiva de mais um modelo econômico de impulsionar, potencializar o nosso desenvolvimento. Você vê, o Brasil é um dos maiores, um dos países que mais importa fertilizante de todo o mundo. E o Brasil vai deixar, então, de ser importador para ser exportador. Porque nós temos aqui uma jazida de potássio que é inimaginável. Aí você falou, por exemplo, Nova Olinda do Norte. Porque Altazes, ok, o potássio vai ser explorado, mas Nova Olinda do Norte, lá atrás, inclusive as concessões de lavra são da Petrobras, e eu já, inclusive, formulei, fiz requerimento para que o Ministério de Desenvolvimento, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ocupa esse ministério, para que ele possa destravar essa questão junto à Petrobras, para que a Petrobras também possa estudar mecanismos, formas de explorar o potássio em Nova Olinda do Norte, que também existe uma jazida muito significativa lá. Eu acho que é dessa forma que a gente não pode pensar que o Amazonas, a gente tem que, não, vamos só preservar. A gente precisa pensar no nosso desenvolvimento econômico, o nosso desenvolvimento, no caso da indústria, como eu falei, da Zona Franca de Manaus, procurar outros modelos econômicos, outras matrizes econômicas, para que a gente possa continuar crescendo. E aí entra também a BR-319, que é uma luta antiga de todo o Amazonas, da classe política, de vários deputados, senadores que ali já passaram. E graças a Deus hoje a gente já começa a vislumbrar um horizonte em que de fato a Zona Franca a BR-319 possa realmente ter a sua reconstrução executada, né? A pavimentação daquele trecho do meio e assim tornar a BR-319 trafegável. E assim a gente melhorar a nossa perspectiva de crescimento econômico, facilitar para que os insumos cheguem até o polo industrial de Manaus, e também pensar nos fenômenos climáticos que nós vivenciamos, como, por exemplo, a seca, que faz com que os nossos rios não sejam navegáveis. Então, de alguma forma, os insumos e tudo aquilo que possa predispor ao desenvolvimento cheguem até Manaus. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue sustentabilidade, é o desenvolvimento associado à sustentabilidade. Perfeito. Deputado, existe uma coisa que eu acho muito interessante aqui no debate político, que é uma forma de aproximar político também com a nossa audiência, que, de certa forma, é eleitor, é telespectador, e muitas vezes eles fazem o questionamento como surgem os projetos de lei.
Tem um específico que eu queria saber como que ele surgiu, que é a questão da lei do programa da Zona Franca nas escolas. Nós entendemos aqui que a educação ela é muito associada ao desenvolvimento, inclusive econômico aqui do Estado. Uma população educada que tem acesso a conhecimento, ela consegue, né, desenvolver economicamente muito melhor. Mas como é que foi que surgiu esse projeto de lei? Esse projeto de lei ele surgiu de uma constatação de que muitos dos nossos jovens, né, que estão ali no ensino fundamental, no ensino médio, eles desconhecem, né, o tamanho da importância que tem o modelo Zona Franca para a nossa economia. A gente está falando de uma matriz econômica que, ao longo desses últimos anos, da década de 60 para cá, proporcionou o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento econômico, e a gente sempre está nessa luta para salvaguardar esse modelo, diante de tantas investidas de quererem, de tentarem acabar com a nossa Zona Franca aqui. Claro, a gente tem que pensar nessa competitividade, principalmente o Sudeste vê o modelo Zona Franca como algo que impeça também o desenvolvimento da indústria em suas respectivas regiões. Mas é importante que os nossos jovens tenham conhecimento dessa importância e também não só do fato da indústria em si, mas também, como eu disse, porque o modelo Zona Franca é o modelo que tem mantido a nossa floresta em pé. E aí a gente entra na importância socioambiental da Zona Franca. A gente sabe que o centro-oeste, o sudeste brasileiro, ele é semiárido, e aí a gente sabe que a floresta em pé faz com que o fenômeno dos rios voadores, que são aquelas formações de nuvens que fazem com que a chuva chegue até essa região semiárida, então predispõe, faz com que o ambiente seja propício para a produção agrícola, que é o agronegócio, é muito forte nessa região do país. Então, tudo isso faz com que a gente pense que é um modelo que tem a sua importância e desde a escola, a juventude precisa conhecer e conhecer bem. Perfeito. Olha, nós acompanhamos aqui o seu mandato e em relação a isso, nós vimos que o senhor está como presidente da Unipa. Eu queria saber, hoje, existe alguma cooperação voltada diretamente para o Amazonas? E o senhor podia também explicar aqui para o nosso telespectador o que é a Unipa? Então, a Unipa, ela é a União Interamericana de Parlamentares. Essa entidade é uma entidade que congrega algumas assembleias estaduais do Brasil, e assim a gente faz toda essa parte de cooperação, integração, com o objetivo de promover intercâmbio de conhecimento. A gente sabe que o nosso Brasil é um país de dimensão continental. Sim. Então, você tem as peculiaridades regionais. Então, você tem o Sudeste, você tem a região Norte, o Nordeste. Então, quando você tem essa integração dessas regiões, de parlamentares que atuam, trazendo essas peculiaridades, esse intercâmbio de informações de como é que é a realidade da saúde pública lá, e a gente passando para eles como é que é a nossa realidade aqui. Então, isso faz com que a gente aprenda, e o conhecimento é um caminho importante para que a gente possa promover construções, né? Então, a Unipa ela tem esse papel, e não só a nível de Brasil, mas também nas missões internacionais, aqui pensando na América, né, de uma forma geral, América do Sul, Central e América do Norte. Então, nós já desenvolvemos missões aqui no Uruguai, na Argentina, nós já fomos aos Estados Unidos para conhecer, por exemplo, o sistema político dos Estados Unidos. Estivemos em Washington no ano de 2023 e nós vamos, inclusive, ter agora uma missão internacional para a Suécia, né, a cidade de Estocolmo, e também iremos à Inglaterra, em Londres, porque a Suécia, especificamente, e os países escandinavos, eles têm um modelo de saúde pública que é bem conhecido e é uma referência mundial. E nós temos um sistema de saúde pública que é o SUS. Então, esse intercâmbio ele é interessante, porque a gente vai ver como é que é feito, né, na sua excelência, um modelo de saúde pública num país e trazer para cá o que a gente pode adequar para o Brasil, né? E acho que é essa integração que é interessante, esse intercâmbio de conhecimento, esse conhecimento que a gente tem de realidades que são diferentes de nós, que faz com que a gente tenha ideias para melhorar a nossa vida aqui. E a mesma coisa vai ser em Londres, que nós vamos participar de um summit de inteligência artificial,
que é uma ferramenta tecnológica que veio para ficar, hoje só se fala em inteligência artificial, e o objetivo é a gente, através dessas plenárias que participaremos, entender como que a inteligência artificial pode colaborar para a administração pública, para o exercício dos nossos mandatos, e assim a gente consiga oferecer o que há de melhor em termos de propositura, de pautas, que possam beneficiar o povo. Então a Unipa ela tem esse papel de promover essa integração regional no país e, claro, trocar experiências, trocar conhecimento, entender a realidade de um e de outro. Eu acho que a Unipa ela é exatamente isso, ela representa essa capacidade que a gente tem de poder conhecer a realidade que nem sempre é igual à nossa. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de um cenário um pouco mais amplo, a questão nacional. Nós estamos acompanhando aí, aqui pelo Convergente, a reforma eleitoral que está acontecendo e está sendo proposta. E dentro dessa reforma, a proposição, é a questão do aumento de números de deputados. Nós temos isso para a Câmara dos Deputados, né, a nível nacional, e também aqui para a Casa Legislativa, para a Assembleia. Nesse sentido, o senhor é a favor? Olha, sim. Vê de uma forma favorável? Vejo de forma bem favorável, bem positiva. Eu acho que essa questão dessa redistribuição, que na realidade eu defendo a redistribuição das vagas na Câmara Federal. Porque o que na realidade a Câmara está propondo e o Senado vai avaliar é que haja um aumento do número de cadeiras na Câmara Federal de maneira que ninguém saia perdendo. Sim. Porque o Amazonas sai ganhando, mas para o Amazonas sair ganhando, alguém vai sair perdendo. Então, o entendimento dos deputados, falo dos deputados porque a maioria votou e aprovou desta forma, é que haja um aumento do número de cadeiras. E eu já não concordo. Eu acho que se um Estado, do ponto de vista populacional, ele perdeu o credenciamento dele para ter aquele número de deputados federais, que seja feita de forma justa. Né? Então, eu não defendo a compensação disso. Eu acho que tem que haver a redistribuição mantendo o número de cadeiras que já existem e, claro, redistribuindo conforme o censo do IBGE de 2022, que é exatamente esse o cerne da questão. E, claro, aí aumenta 2 deputados federais, a gente sai de 8 para 10 cadeiras, e aqui até a 10ª cadeira de deputado federal, para cada cadeira de deputado federal, aumentam 3 aqui, até 10 deputados federais. Passou disso, é o 11º, então aumenta 1 aqui. Então nós vamos ter aí, nas próximas eleições, mais 6 vagas para deputado estadual, que eu também vejo de forma positiva. Nós estamos falando de um estado de dimensões continentais, como o Amazonas. Nós temos vários municípios que estão muito distantes da capital e que têm uma dificuldade de logística, de acesso a uma saúde de qualidade. Então, é importante você ter uma representatividade maior dentro da Assembleia para atender outras pautas que, às vezes, não têm a devida atenção por um e outro deputado, mas que com outros deputados podem ter. Então, a gente vai aumentar a representatividade do povo amazonense, ou seja, pessoas que vão dar voz àqueles que não têm voz. Eu vejo de forma muito positiva. Eleições 2026. Quando nós falamos sobre a questão das eleições de 2026, nós estamos acompanhando aí a questão dos deputados, a movimentação deles, e o seu nome está mais do que cotado para a reeleição. Podemos lhe colocar como um nome que vai concorrer em 2026? Sim, certamente. Vou concorrer à reeleição, vou disputar a eleição, buscando a reeleição. E o sentimento, Letícia, é um sentimento de tranquilidade, mas ao mesmo tempo de entender que a gente precisa continuar trabalhando. Eu sou um deputado, como eu disse, que desde o meu primeiro dia como deputado tenho defendido pautas importantes, seja na questão econômica, por exemplo, eu fui o autor da lei, do projeto de lei que se transformou numa lei, que é a educação financeira nas escolas. Nós temos a questão da educação ambiental, que foi um requerimento que eu já protocolei junto ao governo, para que a gente possa também ter educação ambiental nas escolas, dentre outros projetos, como meia entrada para os profissionais da saúde. A gente vai já conversar sobre exatamente, isso. Mas as minhas pautas e as minhas ações como parlamentar têm sido muito focadas na saúde pública por uma razão óbvia. Eu sou médico e eu penso que o meu mandato de deputado estadual, ele tem me possibilitado fazer coisas que, se eu fosse apenas um médico sem um mandato, eu não conseguiria. Então, eu vejo o meu mandato como uma missão.
É assim que eu enxergo, uma missão que tem um propósito. Qual é esse propósito? De usar a ferramenta que eu tenho, que é a minha capacidade que eu tenho como cirurgião, o conhecimento que eu tenho na área médica, para poder minimizar o sofrimento das pessoas que precisam no interior do estado, principalmente. Sim. Então é dessa forma que a gente tem imprimido a nossa atividade parlamentar e o trabalho precisa continuar, né? Ele iniciou, mas ele precisa, tem muito a ser feito e eu, se Deus quiser, estou trabalhando e vou continuar trabalhando para continuar tendo a confiança do povo que me deu na última eleição 44.520 votos, dentre os quais 38.527 foram do interior, portanto, eu devo muito ao interior, o meu trabalho tem sido muito focado ao interior, mas é claro que a gente tem que pensar em perspectivas futuras, novos horizontes, e a capital, Manaus, é a cidade onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu cresci, e é importante a gente defender pautas que atendam aos anseios da população manauara também. E é isso, a gente vai trabalhar para continuar buscando aí, continuar tendo a credibilidade e a confiança do povo. Uma vez, inclusive, só abrindo um parêntese rápido aqui, o deputado Átila fez um comentário que eu nem tinha parado para pensar, mas desde 1978, que a minha família tem uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Sim. E muitas pessoas perguntam qual é a fórmula para tantas vitórias. Não existe fórmula mágica. A fórmula é trabalhar antes, durante e após as eleições. Nós somos políticos que temos como marca registrada uma presença constante nas nossas bases, no interior. A gente não vai lá só no período da eleição. Você vê todo um trabalho, ações humanitárias, como médico, realizando mutirões de cirurgia. Eu poderia muito bem não fazer isso, mas eu faço, faço questão de fazer, até porque isso me traz uma satisfação pessoal. E como eu te disse, tudo isso passa também pelo meu entendimento da missão, do meu propósito, que me trouxe até aqui, que é de ajudar as pessoas, de fazer a política, de usar a política como um instrumento para bem servir ao povo. E é assim que a gente tem feito, e nós vamos sim, em 2026, com muita humildade e com muito trabalho, buscar a reeleição. Perfeito, olha, aqui o nosso debate político ele já vai caminhando para finalizar, mas eu não posso sair daqui sem falar sobre isso. A gente está em junho, mês de boi, todo mundo aí já está nesse ritmo, né? E tem uma pauta que eu acho muito interessante, porque nós passamos por um momento muito delicado, em questão, assim, humanamente falando, que foi a pandemia. E o senhor tem um projeto que se tornou, né, muito consolidado e que eu vejo como uma questão de reconhecimento profissional, é uma questão pessoal minha, que é a meia entrada para profissionais da saúde em eventos culturais. Eu queria saber, essa medida, ela foi vista, né, e desenvolvida de uma forma simbólica ou de reconhecimento para uma mudança estrutural, né? Porque muitos profissionais também ficam muito voltados a isso, somente o trabalho, a gente entende que várias áreas da vida são importantes, o momento de lazer é uma delas. Como é que foi visto isso? Olha, eu acho que como é que esse projeto nasceu? Nasceu por uma constatação própria minha, pela minha vivência como médico. Eu, inclusive, hoje estava conversando com a deputada Alessandra Campelo sobre isso. Sim. Eu, até 2019, eu sempre dei muito plantão nas unidades hospitalares do estado do Amazonas, como cirurgião geral e também como urologista. E a gente sabe que a vida de um médico, de um profissional da saúde, falo médico porque eu sou médico, mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, né, e outras profissões da área da saúde, nós temos uma vida bem estressante, porque nós lidamos com vidas, nós lidamos com pessoas e isso traz uma responsabilidade muito grande e um estresse muito grande. Você imagina um cirurgião ou uma enfermeira que trabalha num pronto atendimento, numa urgência, numa emergência. E a gente sabe, né, que o momento de lazer ele é importante para que a gente possa desestressar, para que a gente possa ter saúde mental. Né? Porque não adianta você só pensar em problema, viver problema, dificuldade. Você precisa ter um momento para você ter um lazer. E partiu disso. Então, de uma forma, até como você pontuou, a pandemia, esses profissionais foram lutadores incansáveis. Então, como forma de reconhecimento, de admiração e respeito a toda a classe da saúde, nós propusemos esse projeto de lei que foi aprovado, depois o governador Wilson Lima sancionou a lei, que garante meia entrada
para os profissionais da saúde em eventos culturais, mas também em eventos esportivos, peças teatrais, enfim, todos os eventos musicais também, shows, né, como todo mundo está acostumado. Então, isso é uma forma de garantir para que essas pessoas tenham melhores condições para terem um lazer. Às vezes a pessoa deixa de ir porque acha o ingresso muito caro. Sim. Então, isso é uma forma de possibilitar que essas pessoas tenham, sim, um momento de lazer. Perfeito. Olha, fico muito feliz aqui da sua participação. A conversa estava maravilhosa. Nós vamos precisar de outros programas, Sim, tá? com Para certeza. debater. E vou lhe aguardar aqui novamente. Mas o nosso programa vai chegando ao fim. Então, eu abro esse espaço para o senhor deixar aqui uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, eu quero aqui, claro, cumprimentar todos vocês que estão acompanhando, os telespectadores que estão acompanhando aqui o debate político. Eu quero aqui mais uma vez agradecer, Letícia, a oportunidade de poder falar para a população do Amazonas, agradecer a Érica Lima, que também sempre deixou o espaço aberto, não só a mim, mas como para toda a classe política, para que a gente possa trazer aqui pautas, defender os nossos projetos, falar um pouco da nossa atividade como parlamentar, como político, prestar contas, na realidade. E o debate político é um programa que realmente veio para ficar, né? Eu sou uma pessoa que acompanho bastante e fico feliz de poder estar aqui falando. E dizer ao povo do Amazonas que meu mandato está à disposição. Eu sempre me preocupei em tornar o meu mandato um mandato participativo. Eu gosto de ouvir as classes, ideias que possam somar para que a gente melhore a vida da população, os projetos de lei. E, claro, a minha atuação como médico, principalmente no interior, ajudando as pessoas que estão enfermas, é algo que realmente me traz muita satisfação pessoal e é desta forma que a gente vai continuar o nosso trabalho. Então, eu quero aqui agradecer, mandar um abraço a cada um amazonense que está nos acompanhando aqui e dizer que o deputado George Lins continua forte, continua firme, trabalhando para que a gente possa defender as pautas de interesse do povo amazonense. Vamos à luta, porque a luta do povo é a nossa luta. Olha, esse foi mais um debate político. Eu gostaria de agradecer muito a sua audiência, a sua participação até aqui. Toda terça-feira, às 8h30 da noite, é o nosso compromisso mais que marcado. Um grande abraço a você e até a próxima.